Até 1889, o Brasil era um país de monarquia parlamentar. Era um país como a Inglaterra, o Canadá, Dinamarca, Holanda, Suécia, Espanha e muitos outros países monarquistas de hoje. Um país próspero com uma das maiores marinhas de guerra e mercantes do mundo. Éramos representados por um monarca, o imperador Dom Pedro II. Veja um exemplo da Noruega, um país livre, democrático e que oferece o melhor índice de desenvolvimento humano do planeta. É o melhor país do mundo em retorno social e qualidade de vida aos seus cidadãos. Veja que dos 10 melhores países do mundo em qualidade de vida, 6 são países monarquistas e a Noruega é o primeiro deles. Já o Brasil, que é uma república, aparece na 79ª posição, atrás de países como Azerbaijão, Jordânia e Sérvia. Realmente é um desempenho ruim demais para um país que é a 6ª economia do mundo. Você sabia que o Brasil possui uma família real e que são os herdeiros verdadeiros do trono imperial brasileiro, tomado por direito do imperador Dom Pedro II? Falarei dela mais no final do vídeo. Dom Pedro II foi um dos melhores governantes que o Brasil já teve, pois tinha compromisso com o país e amava o Brasil. Devido a uma série de fatores, e principalmente pela abolição da escravidão feita pela monarquia, os fazendeiros e grandes proprietários de terra que não gostaram dessa medida fizeram pressão para que a monarquia fosse derrubada no Brasil. E foi o que ocorreu através de um golpe político-militar que destituiu a monarquia e instalou a República no Brasil em 15 de novembro de 1889. Veja que o fim da monarquia foi um movimento idealizado e comandado pelas elites da época, e não um pedido do povo. Por esse motivo, quando comemoramos a proclamação da República em 15 de novembro, na verdade estamos comemorando o dia do golpe da República. Na República, os cidadãos elegem os deputados e senadores para formar o parlamento, e os próprios cidadãos elegem o presidente da República e é o que está em vigor até os dias de hoje. A cada 4 anos escolhemos quem irá governar o país, mas o que estamos vendo desde 1889 são pessoas eleitas que nunca trabalham verdadeiramente para melhorar as condições do país e do povo, pois somente governam para interesse próprio e de seus companheiros de partido, além de usarem a máquina do governo e as leis para se manterem eternamente no poder e sempre visando as próximas eleições e não o bem da população. Se tomarmos como exemplo o governo monarquista da Inglaterra, veremos que a atual rainha Elizabeth II representa a Inglaterra desde 1952, mas antes disso já atuava como princesa mesmo sem ter recebido a coroa. Ou seja, são mais de 60 anos de governo estável e sempre em prol do bem do seu país. O nosso imperador Dom Pedro II ficou 48 anos no trono brasileiro, de 1841 até o fim da monarquia em 1889. Dom Pedro II era um homem culto, falava vários idiomas, era muito respeitado internacionalmente. Sempre trazia novidades e inovações tecnológicas de outros países para serem aplicados no Brasil, como o telefone, que foi inventado em 1876 por Graham Bell e Dom Pedro trouxe para o Brasil já em 1877, sendo o segundo país do mundo a ter a nova invenção do físico. Era um visionário que não media esforços para o conhecimento e as novas tecnologias. O rei não governa em uma monarquia constitucional parlamentarista. Ele apenas é o representante do país e chefe de Estado. O cargo do rei é vitalício e não representa nenhum partido ou ideologia. Os cidadãos votam e escolhem os deputados e senadores para que seja formado o parlamento. Após definido o parlamento, eles elegem o primeiro-ministro que deve passar pela aprovação do rei. O primeiro-ministro é um cargo parecido com o de presidente da República e é quem governa de fato o país. O parlamento também aprova a sucessão do trono em caso de vacância. Observe que acima do rei, do primeiro-ministro e do parlamento existe uma Constituição que todos devem respeitar. Se o rei tentar passar por cima da Constituição, o parlamento pode tirar o rei da chefia de Estado e abrir a vaga para o próximo monarca da família imperial que estiver na linha de sucessão do trono. Esse novo monarca deve passar pela aprovação do parlamento. Se não for aprovado, escolhe-se o próximo da linha de sucessão até que as condições constitucionais sejam atendidas. Da mesma maneira, se o primeiro-ministro, os deputados e senadores não estiverem fazendo o trabalho bem feito,
ou houver escândalos de corrupção, o rei tem poder para destituir do cargo todo mundo e convocar novas eleições. Isso garante um governo com menos corrupção e dificulta comunização e regimes ditatoriais no país, porque todos os três poderes estão abaixo da Constituição e devem respeitá-la. Observe que quem governa o país realmente é o primeiro-ministro, mas ele somente fica no poder com a aprovação do rei. Já o rei seria um representante da nação e somente assume o trono após a aprovação do parlamento. O rei é o chefe de Estado e atua fazendo viagens pelo Brasil, fiscalizando os trabalhos dos políticos, viajando para outros países, participando de acordos diplomáticos e auxiliando em acordos comerciais. Ele também chefia as Forças Armadas, mas não é o comandante delas. O comando das Forças Armadas fica a cargo dos generais, almirantes e brigadeiros. A monarquia constitucional parlamentarista ajuda a manter o país nos trilhos, uma vez que o rei ama seu país e seu povo, não é ligado a nenhum partido e ideologia. Isso evita que pessoas gananciosas e corruptas governem o Brasil e se perpetuem no poder. No sistema atual brasileiro, o presidente da República assume as duas funções, a do rei e a do primeiro-ministro, além de somente ficar 4 anos no poder. Esse acúmulo de funções e o caráter temporário e curto de 4 anos abre brechas para pessoas interessadas somente nos ideais pessoais e dos companheiros de partido. Além disso, o presidente não pode dissolver o parlamento e nem o parlamento pode derrubar o presidente da República. Somente uma grande manifestação popular ou grave crise política para que os deputados ouçam esse clamor popular e procedam com o impeachment do presidente da República, o que é muito raro de ocorrer. Essa é a cara da nossa República. A situação do país hoje é que o povo não tem em quem votar ou não acredita mais em seus políticos. Está tentando escolher o menos pior, o menos ladrão ou o salvador da pátria da vez. Essa situação é muito perigosa porque lança candidaturas para aventureiros e pessoas oportunistas e despreparadas para governar o país. A monarquia parlamentarista evita esse cenário, pois o primeiro-ministro somente assume suas funções quando o parlamento e o rei estiverem de acordo de que o primeiro-ministro escolhido é o ideal para governar o país. As famílias imperiais são dinastias que têm orgulho e amor pela tradição monarquista, e por esse motivo preparam os futuros herdeiros do trono para, quando assumirem o trono, amar e respeitar o Brasil e seu povo. Ao contrário dessa corte de políticos que só descobrem a política quando já são adultos e enxergam na política um meio de roubar a nação. Com raríssimas exceções, vemos políticos realmente comprometidos com o Brasil. Um bom exemplo de uma sucessão ao trono são os príncipes da Inglaterra, que viajam o mundo em missões diplomáticas, servem o exército e são exemplos para os jovens de seu país. A nossa família real é composta por pessoas cristãs, preparadas desde o nascimento para respeitarem nosso país. Também conhece a fundo a política e problemas brasileiros. Respeitam e seguem as tradições e hierarquias da monarquia. O Brasil pode voltar a ser uma monarquia, basta o povo querer e divulgar essa ideia. Em 1993, aconteceu um plebiscito para que fosse escolhido entre monarquia e república, mas por ignorância da população, o povo achou que o rei seria um tirano, que acabaria a democracia e que não haveriam mais eleições, o que não é verdade. Se houvesse internet e Facebook naquela época, a história seria outra. A monarquia é muito mais barata para um país do que todos os presidentes, ex-presidentes aposentados e políticos com todas as suas regalias juntas. Fora a corrupção de nosso sistema atual, que detona com o país. Meus amigos, nós somos a 6ª economia do mundo. Somos o país mais rico do mundo em recursos minerais e hídricos. Somos cobiçados por todas as nações por nossa imensa riqueza. E vivemos essa miséria e esse caos? Está certo isso? Vamos aceitar o resto de nossas vidas essa corrupção sem fazer nada? Aceitar sermos assassinados por bandidos? Ver nossos filhos serem mortos ano após ano pelo tráfico sem fazer nada? Vamos esperar chegar a nossa vez de chorar a morte de nossos filhos para acordar? A próxima vítima pode ser um de nós. A fila anda. Para finalizar, vejamos o que fala um historiador de um país de monarquia parlamentar. Um rei é um rei não por ser rico ou poderoso, não porque ele pertence a um certo credo religioso ou a um outro grupo. É rei porque nasceu. Ao decidir deixar a escolha daquele que será a cabeça do Estado para o mais comum denominador do mundo, o acidente do nascimento, os canadenses implicitamente proclamam sua fé na igualdade entre os homens, sua esperança do triunfo da natureza sobre as manobras políticas e sobre os interesses financeiros, pela vitória da pessoa humana.
Que Deus nos ilumine a todos e direcione o coração dos brasileiros para que possamos amar mais nosso país, para que sejamos patriotas no nosso dia a dia e não somente durante a Copa do Mundo de futebol. Que os brasileiros se preocupem mais com a nossa política e não somente com carnaval e futebol. Faça a sua parte, informe-se, estude e compartilhe essa ideia. Lute pela causa monarquista. Curta as páginas do Facebook Causa Imperial, Círculo Monárquico Brasileiro, Pró-Monarquia e Monarquia Parlamentar e Família Imperial.